Então, tem uma obrigação moral de ler este artigo da revista Fórum, mudando de assunto. Gilmar Mauro, do MST. Abre aspas. É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas, não ao contrário. Pesquisa Genial Quest, divulgada no último dia 6 de março, mostrou queda na popularidade do presidente Lula, que saiu de 54% de aprovação em dezembro para 51% agora em março. Né? Lembrando que foi uma queda aí de 3 pontos percentuais após as declarações polêmicas do Lula ali sobre Israel e todo o genocídio que está rolando na Palestina. Entre as razões que o Instituto elencou para explicar os dados está a percepção de que a economia piorou. E mesmo que a economia tenha de fato melhorado, é preciso entender essa percepção. 73% dos entrevistados afirmaram que os preços dos alimentos explodiram no último mês. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Uma semana depois, na última terça-feira, foram divulgados os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação, né? Nada mais é do que o que mede a inflação. A média de aumento nos preços dos alimentos foi de 1,12%. O problema é que os maiores aumentos foram registrados em itens populares e de amplo consumo. A cebola, 7%, a batata, quase 7%, preços do leite e do arroz registraram altas de 3,5% e 3,7%, e os valores já estão acrescidos da alta registrada em fevereiro. Na ocasião, a batata tinha subido mais de 22%, a cenoura 36% e o feijão carioca 7,2%. Levando em consideração que nos últimos meses de 2022 o Brasil tinha 33 milhões de pessoas passando fome e metade da população em segurança alimentar, é de se esperar que qualquer variação no preço dos alimentos mais básicos seja muito sentido pelas maiorias. É sobre esse contexto que a revista Fórum entrevistou Gilmar Mauro, que é da coordenação nacional do MST. De acordo com o dirigente, não são apenas fatores climáticos os responsáveis pela alta dos alimentos, mas a própria ausência de uma reforma agrária, que traz consigo a subprodução de itens básicos, e, por outro lado, a ausência de políticas que estimulem o abastecimento do mercado interno. A própria Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que previa a manutenção dos estoques para regular o mercado, está em vias de reconstrução após o sucateamento promovido durante o governo Bolsonaro. Falei muito disso aqui em live, né? Que durante o governo Bolsonaro houve privatização de diversos depósitos, né, da Conab, que serve para o estoque de alimento, e assim a gente conseguir fazer a manutenção dos preços. Não é simplesmente a crise climática, mas também ela. Temos ingredientes de tipos sazonais, que são naturais e ocorrem em todos os tempos históricos, que é falta ou excesso de chuva, aqui e acolá, uma entre-safra e assim por diante. É o caso da batata, por exemplo, que é um dos produtos que mais subiu, ou mesmo do tomate, mas há muito mais. Do ponto de vista estrutural, nós podemos destacar a questão climática, mas não a climática sazonal. Me refiro à crise climática propriamente dita, a causada pela ação humana e que está vinculada ao tipo de agricultura desenvolvida hoje no Brasil. De forma geral, o agronegócio tem criado e agravado a situação em que estamos chegando a um ponto de não retorno, como dizem os cientistas. O aquecimento global, que se fala tanto, também é uma questão fundamental, porque vai incidir em como se trata a utilização das terras no país, para além de influenciar de forma extrema nas variações sazonais. Monocultura, latifúndio e exportação. O Brasil planta com a agricultura em torno de 80 milhões de hectares, mas 66 milhões destes são destinados a duas culturas, soja e milho. 45 milhões de hectares para a soja e 21 milhões de hectares para o milho. Ou seja, de 80 milhões de hectares, a área com arroz não passa de 1,5 milhão. A do feijão não chega a 3, para não falarmos de um monte de produtos como mandioca, café, algodão e assim por diante. Ou seja, a monocultura, no caso, o monopólio que... Monocultura mesmo, é porque são dois, então fica esquisito falar monocultura, né? Em resumo, milho e soja, majoritariamente, toma conta da produção agropecuária no Brasil. Esse milho e essa soja não são cultivados para atender às necessidades básicas da população brasileira. Não.
nosso agronegócio é orientado à exportação, ou seja, a maioria de tudo que a gente produz é milho e soja, e essa produção é para exportar, é para vender para a China, é para vender para os Estados Unidos, é para vender para a União Europeia. E eles compram essa soja para fazer ração para alimentar o porco deles que eles vão comer, tá ligado? Conseguem entender aonde a gente está na cadeia de produção da alimentação no Brasil, tá ligado? Esse é o nosso agro. Nosso agro faz a soja que alimenta o porco chinês. E a nossa economia toda é baseada nisso. Por isso que a gente fala, e aqui está o resumo dessa matéria que a gente vai chegar agora, tá ligado? Não é isso que leva o Brasil nas costas. O Brasil que leva essa porra nas costas. Porque se a gente melhor canalizasse todo esse investimento para atender a necessidade básica da nossa população, porra, não ia ter fome aqui, tá ligado? O preço dos alimentos não ia estar do jeito que está. E isso é causado estruturalmente porque nunca houve uma reforma agrária no Brasil, como houve na China, como houve nos Estados Unidos, como houve na Inglaterra. Reforma agrária não é coisa de comunista não, mano. É coisa de liberal, na verdade. Então vamos lá. Além disso, tem a criação do gado, que está chegando a 150 milhões de hectares da área utilizada no país. Isso é um problema concreto e tem se avolumado nas últimas décadas, em que há uma diminuição do plantio de arroz e feijão e um aumento no plantio de soja e milho, que são duas culturas de exportação em grande escala, ou seja, do grande agronegócio. O segundo problema que vai agravar a situação dos alimentos no nosso país são os preços. O arroz, por exemplo, tem quase 70% da sua produção no Rio Grande do Sul, e 60% da comercialização no Brasil é de uma empresa, do Grupo Camil, ou seja, além da monocultura, há o monopólio. Bom, você tem um terceiro aspecto, que é a Lei Candir, institucionalizada em 1996, durante o governo FHC, que isenta de pagamentos de impostos aos exportadores de commodities. Então, quem produz para exportação não paga impostos, é isento. E quem produz no mercado interno paga os impostos, inclusive se estiver produzindo comida. Quando o governo FHC foi tão liberal quanto o governo Bolsonaro, né? Retomando o Grupo Camil, eles exportam arroz sem pagar impostos e depois importam para abastecer o mercado interno. Claro que a conta não são eles que vão pagar. O Brasil carrega o agronegócio, não o contrário. Há uma frase por aí que diz que o agronegócio carrega o Brasil nas costas, mas na realidade é o contrário. É o Brasil quem carrega o agronegócio nas costas, subsidiando o crédito agrícola. O governo Lula recentemente botou mais de 470 bilhões em créditos agrícolas. Trata-se de um recurso que todos os bancos têm colocado à disposição e em todos os depósitos compulsórios do povo brasileiro. O que o governo faz? Uma coisa chamada equalização das taxas de juros. Ou seja, o banco não perde. O banco vai ganhar a taxa Selic, a taxa de juros que o governo subsidia. Quem paga esse subsídio é o Tesouro. O Tesouro é de quem? Do povo brasileiro. Então, quem subsidia o crédito agrícola é o povo brasileiro. Mas aqui tem uma distorção. Para a agricultura, a dita agricultura familiar, foram destinados 70 bilhões. Mas sabe quem pegou esses recursos? 1 milhão de famílias. São os ditos economicamente mais viáveis no campo. E nós temos quase 4 milhões de pequenos agricultores, quase 4 milhões de famílias que não acessam os créditos e não conseguem produzir. E, do ponto de vista ideológico, são esses que não acessam os créditos, os que votaram no Lula. Não aquele 1 milhão de beneficiários cuja grande maioria está ganha pelo agronegócio. Então, nós temos uma dificuldade imensa com a pequena agricultura pobre no nosso país, que não tem acesso a crédito. Colapso do agronegócio à vista. A Lei Candir isenta, como eu disse, os exportadores. Os pobres aqui não exportam. Quem exporta são os grandes do agronegócio. E é uma outra questão muito interessante. Tem vários grandes players do agronegócio entrando na justiça por perda de safra, entre outras razões. E, nesse sentido, nós corremos o risco aqui no Brasil de ter uma bolha especulativa financeira no agro, ao estilo do que aconteceu nos Estados Unidos com a bolha especulativa do setor imobiliário. O que está ocorrendo no Brasil é que parte do agronegócio está entrando na justiça de primeira instância e ganhando grandes volumes de recursos. Até o ministro da Agricultura, esses dias, estava assustado e pedindo para o Conselho Nacional da Justiça dar uma olhada nisso. Ou seja, eles ganham dinheiro sustentados pelo povo brasileiro
e utilizam grande parte das terras no Brasil. Nós temos área suficiente para produzir um monte de comida nesse nosso país. Entretanto, seja por problemas estruturais ou políticos, nós estamos nessa situação. Eu vou dizer uma coisa aqui muito tranquilamente. Esse tipo de agricultura vai colapsar em 10 anos. O agronegócio não se sustenta, não tem sustentabilidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Tem que rever a lei Candir. Não há outra alternativa. Você tem que criar um ambiente propício que estimule a produção para o mercado interno. A outra questão, que é um problema histórico, não é parte do governo Lula, mas que ele herda e ele não resolveu ainda. Tem a ver com os estoques reguladores da própria Conab, que no último período foi deslocada. Existem estoques reguladores, ou seja, na entre-safra ou por problemas climáticos, você tinha estoque para colocar no mercado e assim regulando os preços, não deixando que os preços saiam do controle. Nós propusemos para o governo, logo no início, que fossem feitos os sacolões populares. A ideia é de criar uma perspectiva de subsídio para a população desse país, especialmente os do Cade Único. Mas essa proposta não foi adiante. Sabe quem está encaminhando ela aqui em São Paulo? O prefeito Ricardo Nunes. Parece que copiou a gente, viu? Abriu um armazém popular com 30% de desconto para quem está no Cade Único. Em nível nacional, uma alternativa seria criar subsídio, principalmente para a população pobre desse país. Você dá o desconto ao consumidor e subsidia ao produtor. É preciso acabar com esses bilhões e bilhões em equalizações de taxa de juros para o agronegócio. Por que não subsidiar o povo pobre para ter acesso a uma cesta básica mais diversificada, com melhores condições? Grande parte de crianças e adolescentes desse país não consomem frutas, legumes e verduras. Pouca proteína. Então, além do produto da falta de comida, do problema da falta de comida, você tem um problema de desnutrição. Propusemos ao governo federal investimento de R$15 mil por família pobre camponesa para que possam pagar pela boa alimentação. Não estamos pedindo de graça, o subsídio é para ele pagar em produção de alimentos. E isso não foi feito. Bom, nem a reforma agrária financeira a gente está conseguindo fazer. Emergencialmente, tem que ter subsídio, principalmente para os pobres, e verificar o tema da importação. Mas do ponto de vista mais do médio prazo, tem que investir na agricultura familiar, nos assentamentos, na pequena agricultura, com subsídio para produzir comida. Assim dá para resolver, de fato, não só o problema da fome, mas também o problema da desnutrição do nosso país. Futuro de cara ao colapso do agronegócio. É preciso uma revolução na agricultura brasileira e do mundo. Ela é insustentável. O principal adubo, a composição química, é o NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. Grande parte disso é importado, e o óxido nitroso liberado pelo nitrogênio é 300 vezes mais causador do efeito estufa do que a fumaça dos carros. Então, a gente vê muito falar aí de transição energética, dessa ecologia, e a gente não tem repensado isso para o agro, tá ligado? Poderíamos utilizar todo o lixo orgânico para se transformar em adubos, por exemplo, em gás e assim por diante. Você imagina o consumo das grandes cidades. Essa revolução na agricultura precisa contar com bioinsumos, com agroecologia, com agrofloresta, com reflorestamento. Isso é um capítulo fundamental para nós termos sustentabilidade no futuro, para garantir a existência do ser humano no planeta. Junto com isso, também é necessário pensar o processo de distribuição de terras. Aí sim, a reforma agrária está paralisada. E hoje, os principais produtos consumidos do planeta são soja, milho, trigo e arroz. A dieta alimentar planetária é fruto do controle dos grandes conglomerados econômicos internacionais. Ou seja, é preciso desenvolver uma cultura alimentar muito mais ampla. Ela foi restrita, muito restrita, porque esses grupos controlam economicamente o que se chama de alimentação, que é essa comida que hoje vai à mesa de praticamente o mundo todo. Sem reforma agrária que torne os alimentos saudáveis mais acessíveis, é difícil criar essa nova cultura alimentar. Cara, a matéria é muito boa do Rafael Sanz na revista Fórum. E eu tinha a obrigação de ler isso.